MXRF11 é o melhor fundo imobiliário para o iniciante, para quem está começando na Bolsa de Valores investir. Este é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu trouxe um estudo aqui completo sobre o MXRF11, o primeiro fundo imobiliário que eu comprei na minha carteira. Então vem comigo nesse vídeo e vamos voar! Eu sou Ivo Ruiz e você está no canal Mais Águia deste YouTube. Seja muito bem-vindo à Consultoria Ruiz. E se você caiu de paraquedas neste canal, eu sou o Ivo Ruiz e você está no canal Mais Águia deste YouTube. Seja muito bem-vindo à Consultoria Ruiz, tá? Vamos falar aí de fundos imobiliários. Dificilmente a gente fala de fundos imobiliários aqui no canal, mas eu vi que tinha muita gente pedindo, né? Então vou explicar um pouco sobre o fundo MXRF11, que é um fundo que eu gosto bastante, os iniciantes gostam bastante, né? E ele paga ótimos dividendos, né? Vamos falar então do MXRF11. Se você não conhece, o MXRF11 ele é um fundo chamado ali Maxi Renda, administrado pelo BTG Pactual. Esse fundo ele é do tipo híbrido, né? Muita gente confunde, acha que ele é um fundo de papel, mas ele é do tipo híbrido. Ele também tem imóveis dentro do seu portfólio, mas a maior parte deles são de dívidas imobiliárias, ou seja, a maior parte dele, sim, seria um fundo de papel, né? O fundo tem uma liquidez diária muito boa, né? Comparado a outros fundos imobiliários com liquidez de 20 mil, 30 mil no dia. Este aqui tem uma liquidez de 546 mil negociações diárias, ou seja, é um número muito muito grande, né? Isso também se dá ao valor da sua cota, hoje cotado aí a R$10,03, né? Um valor bem acessível para todo investidor que está começando aí na Bolsa de Valores. O patrimônio total, o patrimônio líquido do fundo é de 2,3 bilhões de reais. É um fundo com patrimônio líquido muito grande, né? Muito relevante aqui para o nosso Brasilzão. E um indicador muito interessante que mostra se esse fundo está barato, se está caro, é o preço / valor patrimonial, né? Que nos fundos, principalmente fundos de papéis, é muito preciso, né? E o P/VP dele está em 1,01, ou seja, está sendo negociado no seu valor justo, tá? Está no preço justo. Não está caro e nem está barato, está no preço justo. Coloca na tela, Marcos, os dividendos pagos pelo MXRF11. Mas antes, pessoal, se você ainda não metralhou o dedo no like, isso mesmo, metralhou o dedo no like, ó, abaixa a tela, clica aqui, metralha o dedão aí no like, pois ajuda no crescimento, no desenvolvimento do nosso canal, tá bom? Levei aqui cerca de 1 hora e meia só para produzir o roteiro, tá? E também tem o tempo da gravação aqui, mais 40 minutos para trazer esse conteúdo para vocês. Então deixa o dedão no like aí, pois ajuda muito no nosso crescimento, tá bom? Vou ficar muito feliz. Vamos aí rumo aos 10 mil inscritos, nos ajude a atingir essa meta, tá? Agora vem aqui comigo na tela. Os dividendos pagos pelo MXRF11, né? O último foi de 0,80% no mês, né? Nos últimos 3 meses, né? 2,19%. E nos últimos 12 meses, 8,67%. Ou seja, ele chegou a pagar aqui por cota, né? Cada cota ali de R$10, ele chegou a pagar 8,87 centavos, né? Dando um dividend yield aqui próximo a 9%. O dividendo desse fundo ele é recorrente sim, pessoal. Olha aqui o gráfico abaixo. Como vocês podem ver, é só nesse período aqui em 2014 que aconteceu isso, mas ele mantém aqui uma frequência muito boa de pagamentos de dividendos. Mas será que o MXRF11 ele é melhor do que o índice de referência dele, né, o IFIX, ou melhor que o CDI, né, a taxa ali básica de juros? Vamos aqui para a tela comigo. Olha aqui a performance do fundo nos últimos anos, tá? Versus o CDI e o IFIX. E aqui, no valor aqui de mercado da cota, mais os rendimentos do MXRF11, ele bateu aí tanto o IFIX, né, que está aqui na linha preta, quanto o CDI na linha azul claro. Ou seja, o MXRF11, em quase todo o período, ele bateu tanto o IFIX como o CDI. E agora vamos analisar o portfólio do MXRF11, né? Como está diversificado aquele patrimônio de 2,3 bilhões de reais. Vamos aqui comigo para a tela.
E aqui está a diversificação do portfólio do MXRF11, né? 68% está em certificados de recebíveis imobiliários, né, em CRIs, 14% ainda está em caixa, né, 13% em permutas financeiras e 5% em fundos imobiliários, né, geralmente aqui de tijolos. Aqui estão os setores, né, 28% em residencial, 27% em comercial, 30% em crédito corporativo e 14% em caixa. E aqui vemos como está a distribuição do portfólio por indexador e taxa média, né? O CDI aqui em 38%, o IPCA, né, em 52% do portfólio do fundo, né, um número muito bom, e IGPM aqui pré-fixado CDI, né? Então a maior parte da carteira está ligada aí ao IPCA, e o fato de 52% do portfólio dele ali está indexado ao IPCA dá uma segurança a mais aí, porque você não vai estar perdendo para a inflação. E muitas pessoas têm me perguntado, né, mas Ivo, será que vale a pena investir em fundos imobiliários com a Selic alta? E na verdade aqui no curto prazo acaba mudando sim, né? Quando a Selic sobe, coloca esse gráfico na tela, quando a Selic sobe, né, a Selic é em vermelho, o IFIX ele acaba caindo, né? E quando o IFIX sobe, né, geralmente é quando a Selic desce, o IFIX sobe. E aí eles ficam nesse vai e volta, né? E claro, isso coloca medo em muitos investidores, principalmente os iniciantes, né? Porque eles veem a taxa Selic ali próxima a 6, né, com pretensão de chegar a 8% no ano, e os fundos imobiliários, esse aqui rendendo aqui cerca de 8, 9%, né, só o dividend yield do fundo, né, sem contar a valorização da cota, e acaba desanimando muitos dos investidores. Mas calma, tá bom? Longo prazo não é ali 2, 3 meses, não é um ano, é mais de 5 anos, né? E os fundos imobiliários, assim como as ações, no longo prazo eles tendem a performar melhor do que ativos de renda fixa, tá bom? Pessoal, falando ali de ações, mas não colocando o índice Bovespa, porque é um índice muito mal diversificado, né? Vamos usar ali, por exemplo, outros índices, né? Como o IGCT, né, que é o Índice de Governança Corporativa Trade, né, das empresas com melhores governanças da Bolsa de Valores, né? Então, investir na renda fixa tem as suas vantagens, faz parte ali também da diversificação da sua carteira, mas excluir a renda variável de jeito nenhum, né? E esses são os melhores momentos para comprar bons ativos a preços baratos. Coloca a cotação do MXRF11 aí na tela. Como vocês podem ver, ó, cotação aqui, o máximo dele aqui desde 2012. O topo histórico dele foi aqui em 2019, onde ele atingiu aqui quase R$15. E olha como caiu depois disso. Ou seja, ele está sendo negociado aí no seu preço justo e muito abaixo do seu topo histórico, tá? Ou seja, não está cara a cotação e pode sim ser um momento de entrada, aproveitando aí essas quedas para estar aproveitando para comprar um bom ativo a um preço bacana. E resumindo aqui, a minha opinião sobre o MXRF11 é que sim, ele é um bom fundo imobiliário, tem uma carteira ali diversificada, é mais voltado ali para papéis, né, dívidas imobiliárias, mas é um bom fundo sim, paga bons dividendos recorrentes há um bom tempo, é administrado pelo BTG Pactual, né, tem uma boa gestão por trás e não está cara, né? Está sendo negociado ali no seu valor justo. E agora eu quero saber a sua visão. Vale a pena investir no MXRF11? Comenta aqui comigo, né? Clica aqui e deixa o seu comentário se você investe e se vale a pena para você investir nesse fundo. Como eu falei, a minha estratégia de investimentos não inclui fundos imobiliários no momento, né? Então, quando eu tiver um patrimônio maior, um valor maior para alocar em fundos imobiliários para ter uma renda mensal, aí sim eu vou colocar esses ativos na minha carteira, tá? Mas no momento a minha estratégia é de acúmulo de patrimônio e por isso estou focando nas ações. Se você não sabe como funciona essa estratégia, vou deixar o card aqui, clica aqui que eu explico certinho como funciona a minha estratégia no momento, excluindo os fundos imobiliários, tá? Aí você vai entender um pouco como funciona. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu estarei respondendo. Fiquem com Deus e vamos voar!